Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. É o seguinte, eu sempre fiquei admirado como o cinema tem o poder de nos tirar do nosso senso comum e acho que estou há bastante tempo querendo trazer filmes que provocam, sendo eles bem provocativos, doidões e pirados em suas ideias. Portanto, que hoje eu trago aqui no canal um novo quadro com o objetivo de trazer aqui recomendações meio de resenhas de filmes estranhos, bizarros, excêntricos e diferentes da grande bolha. E o filme que vai inaugurar esse quadro é um filme que vai chegar em breve aí nos cinemas. Então, se você, assim como eu, fica fascinado em como o suspense e o mistério são capazes de congelar a nossa espinha, bugar a nossa mente e nos fazer refletir durante dias, se prepara porque nós vamos falar sobre Desconhecidos ou Strange Darling, que é uma produção que eu gostei muito e eu queria compartilhar as minhas ideias, as coisas que eu penso sobre esse filme. E é isso, então bora lá, depois da vinheta nós falamos sobre Strange Darling aqui nos filmes que dão tilt. Situado na zona rural de Oregon, o filme se concentra em um homem e uma mulher que têm uma aventura de uma noite que se transforma em um jogo de gato e rato de assassinato. Esse longa é dividido em 6 capítulos em ordem não linear e apresenta como uma dramatização do auge da onda de assassinatos de um serial killer do oeste dos Estados Unidos. I'm gonna have to ask you a question. Are you a serial killer? Strange Darling ou Desconhecido é um filme de suspense norte-americano de 2023, mas que está chegando agora nos cinemas brasileiros em 2025, no dia 3 de abril, escrito e dirigido por J.T. Moller e estrelado por Willa Fitzgerald, Kyle Gatler, Barbara Hershey e Edward E. Jr. E, eu descobri se esse filme valeu a pena estrear nesse nosso novo quadro de filmes excêntricos. O cinema de suspense já nos acostumou a certos padrões, perseguições, reviravoltas e um jogo psicológico entre vítima e o algoz. Mas Strange Darling subverte essas expectativas de um jeito que nos deixa em alerta do começo ao fim. Com a estrutura não linear e um visual que remete aos thrillers das décadas de 60 e 70, o filme não só brinca com a nossa percepção, como nos obriga a questionar quem realmente está no controle da situação. A violência está lá, mas o que incomoda de verdade é a tensão crescente alimentada por situações intensas e uma narrativa que nos joga de um lado para o outro sem piedade. Diferente de outros filmes de suspense menos originais, Desconhecido tem elementos narrativos que distanciam bastante desses filmes aí, principalmente por uma escolha muito simples, mas envolvente de se utilizar aqui em capítulos, porém misturados, É um quebra-cabeça. Pode parecer, que o cineasta, o J.T. Moller, pode estar fazendo algo que ele não deveria estar fazendo, ou algo que parece ser uma falha em sua abordagem. Mas isso é de quem realmente entende bastante de cinema. A grande sacada em Strange Darling ou O Desconhecido está na forma como a história é conduzida, como a história é contada. Em vez de seguir uma progressão tradicional, pedaços de um quebra-cabeça fora de ordem, forçando o espectador a montar tudo sozinho. Isso não só vai aumentar a imersão, como
como faz cada cena ganhar um peso diferente conforme avançamos. A inspiração, né, do cinema da década de 1970 não está somente na estética granulada e na trilha sonora minimalista, mas também no modo em como a violência é apresentada. Seca, repentina e sem glamour. Um tipo de abordagem um pouco arriscada, afinal, se vários diretores e se vários filmes já se apresentaram, como o cineasta iria desenvolver sem que fique tão caricato ou tão clichê? Simples, usando e abusando de uma certa originalidade na sua proposta. Está na proposta a ideia central do longa de maneira como a fotografia e o design de produção vão também contando a sua história. Não é só a estrutura não linear e as ideias visuais que fazem Desconhecidos ser aquele suspense diferenciado. Eu não acho que isso seja o único fator que faz esse longa se diferenciar da mesmice. Eu acho as situações muito bem feitas. Não acho que isso seja o único fator que faz o longa se diferenciar da grande bolha do filme de suspense. Eu acho que as atuações desse longa aqui são muito boas. E que atuação foi essa de Julia Jerez? Ela que é conhecida, né, pela série derivada da franquia Punk e também por outras produções, mas fiquei muito interessado nessa sua personagem. E ela consegue trazer muitas camadas multifacetadas em sua personagem, coisa que eu não lembro de ter visto, né, em uma atriz, né, não que ela seja brilhante, não que ela vá ganhar um Oscar, mas ela realmente está muito bem nesse papel. Ela consegue entregar uma personagem muito bem, muito facetada, muito bem. Ela entende, né, como a sua personagem funciona, e a Willa ela consegue demonstrar isso de uma maneira muito fantástica, muito impressionante. Desde o início, ela nos faz acreditar, né, em sua fragilidade, mas conforme a trama ela vai progredindo, e novas peças do quebra-cabeça vão se encaixando, a sua atuação, a sua performance, ela vai se tornando ainda mais impactante. Ela consegue transitar entre o medo genuíno e um controle calculado toda daquela situação, tornando sua personagem imprevisível e magnética. E sério, ela tá perfeita. Enquanto aqui o outro, né, o Kyle Gatlin, entrega um antagonista perturbador e cheio de nuances. Ele já provou, né, o seu talento em diversos outros filmes, tanto de terror, tanto de suspense, quem lembra dele aí em Sorria, mas aqui o Gardner ele constrói um personagem inquietante que transita entre o carismático e o ameaçador em questões de segundo. Inclusive, a sua presença em cena é sempre carregada de muita tensão e a sua atuação nunca cai no clichê, né, daquele vilão unidimensional. Há algo de profundamente humano em sua atuação, o que só torna a sua previsibilidade ainda mais assustadora. Cara, eles têm uma química muito forte, é muito impressionante isso. E também é impressionante como a direção constrói tudo isso de uma forma fascinante. O elenco, né, ainda conta aqui com outros atores, mas que eles não têm grandes destaques assim, então, né, vou passar, mas eu queria mencionar esses velhinhos lá, né, que tem uma cena lá que a Willa encontra eles, né? Ela tá fugindo ali do assassino, né? E são personagens, beleza, eles não estão ruins, mas eu também não vi grandes destaques aqui. Também gostaria de destacar também dois policiais, né? Um policial e uma policial. E é isso, né? São personagens que são coadjuvantes quaisquer, e o diretor, ele na verdade, ele nem tinha obrigação de apresentar esses personagens, ele deixou ali, tem uns diálogozinhos ali, tem um momento antes ali, que morre uma pessoa. Bom, eu sou fotógrafo, né, eu estou estudando fotografia, e eu tenho percebido muito isso nos filmes que eu assisto, até como meio de estudo, e cara, a fotografia desse filme,
E assim, a técnica usada, a cor, né, o color grading e tal, a fotografia e o design de produção, né, de Strange Darling também é um ponto à parte, né. É claro que o filme é inspirado no cinema de suspense da década de 1970 e esse visual aposta em uma estética granulada e cores desbotadas, evocando um realismo sujo que faz tudo parecer mais próximo e palpável. A escolha de filmar em ambientes naturais como estradas desertas, florestas e cabanas isoladas reforça a sensação de isolamento e perigo, ao mesmo tempo que transforma a paisagem em um personagem silencioso, sempre presente ali naquela trama. E isso, pra mim, cara, isso engrandece muito o filme. Isso deixa o filme muito mais... tecnicamente, o uso da luz e das sombras também merece muito destaque. Muitas das cenas mostram em contrastes fortes, onde a iluminação ilimitada não apenas esconde os detalhes da ação, mas também, né, simboliza ali esse jogo psicológico entre os personagens, né, os protagonistas. A escuridão representa a incerteza, né, o desconhecido e muitas das vezes o medo, né, do que pode acontecer a seguir. Em contrapartida, a luz natural, né, que é a luz, né, ambiente, que invade determinada das cenas do longa, sugere momentos de revelação ou viradas na trama. É como se o filme estivesse lentamente descascando suas camadas para o telespectador. Assim, Strange Darling é um filme que trata de como não podemos confiar muito no outro e fala muito sobre essas questões, né, de encontros casuais. Afinal, não sabe o que pode ou não acontecer entre um quarto ou um espaço fechado, que é no caso o que acontece aqui. Qualquer coisa pode acontecer e piora quando o filme ele vai colocando certas pistas do que pode acontecer a cada cena. É impressionante como o diretor ele se preocupa muito com essas questões. É muito interessante porque é um filme que ele trabalha muito esse jogo interessante que o roteiro ele vai explorando e que faz muito sentido, né, nesse tipo de abordagem. Eu gosto muito desse roteiro porque ele questiona a ideia da moralidade dentro de um cenário onde os personagens eles não são exatamente quem parecem ser. A história ela vai brincar principalmente com a inversão de papéis, desafiando o telespectador a reconsiderar quem realmente está no controle. Além disso, há um subtexto sobre obsessão e a forma como a violência pode ser um ato de sobrevivência quanto um ato tanto como uma manifestação, né, do poder, né, uma manifestação de você estar no poder. O filme ele provoca, né, reflexões sobre até que ponto nossas expectativas sobre os mocinhos e vilões podem nos enganar. E está aí um ponto que eu vou ir muito a favor do filme, pois hoje em dia eu tenho percebido muito isso, né? Os filmes de suspense, os thrillers e até os filmes de terror, eles querem dar muitas respostas, né? O que, na minha opinião, é um problema, né? Pra gente que tá tentando assistir um filme, porque não é legal você ver um filme e o filme meio que ele dá todas as respostas. Eu acho, por exemplo, que um filme ele pode ter essa liberdade de trazer uma premissa confusa, mas por outro lado nos envolver com suas ideias malucas. E isso é até um dos pontos que eu particularmente gosto, não vi todos ainda, mas que eu gosto muito dos filmes do David Lynch, que são filmes esquisitos, bizarros, estranhos, que inclusive eu vou trazer alguns dos seus filmes
para esse quadro, mas o David Lynch tinha muito disso. Eu não vi todos os filmes dele, mas alguns que eu vi, eu senti, cara, que filme doido, mas, né? Tipo assim, tem vários filmes dele que, cara, sensacional. Então, assim, eu acho que o cinema de suspense, ele deveria ter isso. Não necessariamente o cinema de suspense, mas o cinema em geral, o cinema que vai questionar sobre tais temas, sabe? Então, assim, basicamente é isso, né? No fim das contas, Strange Darling, ou Desconhecidos, é um filme que desafia expectativas e brinca com as convenções do suspense de forma muito ousada. Com uma narrativa fragmentada e uma abordagem estilística que remete ao cinema dos anos 70, ele entrega uma experiência intensa e desconfortável, mantendo o espectador constantemente em alerta. O grande triunfo da obra está na forma como manipula a nossa percepção sobre os personagens apresentados, nos obrigando a reavaliar quem realmente está no controle da situação. E cara, que filmaço! Puta que pariu, que filme foda! Eu adorei a premissa, eu adorei o filme, eu adorei a direção. Cara, tecnicamente é um filme perfeito, assim, eu realmente eu tinha uma certa curiosidade de assistir esse filme, porque muitas pessoas me falaram, né, desse filme e tal. Meu grande amigo, o Rony, lá do Instagram, ele tinha feito, acho que ele tinha feito uma review, né, outros canais de crítica aí de cinema, Refúgio Cult, acho que o Jetro na época fez também. Eu tava realmente bem interessado. Na real, eu já tinha esquecido dele, né? Mas eu assisti por meio da cabine de imprensa. Inclusive, queria agradecer aqui ao Espaço Zia e a Paris Filmes pelo convite. E eu gostei pra caramba desse filme. Eu acho que é um suspense muito bom. Até o momento é um dos melhores desse ano. Obviamente que eu não vi todos, mas eu gostei muito. Eu tenho certos problemas ali, sim, tenho certos problemas ali com essa confusão, sabe? Com essa confusão, mas eu nem acho que é um problema negativo, porque eu acho que essa confusão, né, psicológica, oferecida pela montagem faz muito sentido, principalmente pelo olhar que o diretor faz, sabe? Até porque o filme, ele é sobre isso, sobre essas confusões, sabe? Quem assistiu o filme sabe muito bem que a gente pensava que era uma coisa e era outra coisa totalmente diferente. Isso, para mim, isso simboliza muito o que o suspense pode ser, né? Porque, sim, eu até falei ao decorrer dessa análise que, assim, alguns filmes de suspense tem essa coisa de ou revelar, né? Até os filmes de terror mais atuais tem isso, de revelar o monstro e esquecer, cara, que você pode fazer várias outras ideias, que você, assim, esse negócio de você dar respostas, eu acho que isso é muito broxante. Eu acho que isso atrapalha a experiência, eu acho que isso demonstra uma certa é uma coisa bem amadora, sabe? De roteirista que realmente não sabe escrever um texto, que não sabe escrever um roteiro bem, né, bom, sabe? E isso que faz a diferença entre quem é um roteirista bom e quem é um roteirista mequetrefe, sabe? O roteirista bom é aquele que, na minha opinião, né, e assistindo filmes assim a gente acaba percebendo, mas é aquele roteirista que ele não facilita, sabe, as coisas que vai acontecer na sua história, né? E não necessariamente é algo que eu esteja dizendo que tem que ser difícil de entender, tem que ser difícil de decifrar, não, mas é um roteiro que se preocupa com tudo que está acontecendo na produção. E é isso que faz, né, Strange Darling, que, assim, eu não quero dizer que ele vai ser um novo clássico, talvez daqui a 5 anos, mas eu gostei muito dessa abordagem do roteiro, da direção, dessa homenagem, né, ao cinema de suspense da década de 1970.
E eu gostei muito do filme, eu recomendo para quem quiser ir assistir, vai chegar aí nos cinemas no dia 3, né, de abril. E é um filme muito legal, muito bacana, muito de você não saber, né? Você inicia o filme achando que é uma coisa e, cara, o filme começa com... É engraçado, porque ele começa com a fotografia em preto e branco e ele termina com a fotografia em preto e branco. Tem também uma regravação da música Love Hurts, dos Nazareth, que é de uma outra banda, cara, que é uma canção acústica que faz todo sentido, porque a personagem da Willa Fitzgerald, né, ela tem essa coisa, né, delas. Eu não quero dar spoiler, eu não quero atrapalhar a experiência de vocês, mas tem uma revelação muito boa aqui, que ela fica de frente a frente lá com o assassino, né, nas outras pessoas, como se ela estivesse vendo demônios, sabe? E aí é por isso que acontece as coisas que acontecem. E, cara, esse filme, até o último segundo, ele é fantástico, sabe? Eu gostei muito desse filme, eu recomendo bastante para quem gosta de suspense, para quem gosta de um bom thriller. E é isso. Então eu fecho aqui Desconhecidos ou Strange Darling com a nota 8. E aí, você já conhecia, né, sobre esse filme? Você já ouviu falar sobre esse filme? Já assistiu ou não assistiu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o longa. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho. Ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo se eu te ajudei de alguma forma, se meus apontamentos, né, do que eu penso do que eu penso sobre esse filme fez sentido ou não. E já deixa aí um comentário do que você achou sobre o filme, do que você achou sobre essa produção e também sobre se gostou, não gostou, deixa aqui nos comentários. E se você quiser também, me siga lá no Instagram, a gente está querendo bater uma meta lá de 2.000 seguidores. E eu quero alavancar minhas redes sociais, então vai ser muito importante para vocês, né, conhecerem mais um pouco do meu trabalho. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima Jota Críticas, valeu e até a próxima.